O título da mensagem é Um Jardim de Dores. O texto encontra-se em Mateus, capítulos 26, os versículos 38 e 39, e que dizem assim: Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se, com o rosto no chão e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Queridos, estes versículos que acabamos de ler, eles se encontram dentro de um contexto sublime, maravilhoso, e temos nesse contexto, o relato em que Jesus encontra-se no jardim do Getsemane, vivendo um momento que descreve algo profundo, mas algo bastante misterioso. Tendo aqui algumas coisas que poderão nos deixar nesse texto sem compreensão. E nesse momento que a nós é exposto esse relato, de forma comum, ele é chamado de a paixão de Cristo no Getsemane. Aqui, querido, Jesus, ele vive seu martírio de forma antecipada. Aqui ele vive o seu martírio, o seu sofrimento de morte de cruz, antecipadamente. É como disse o pastor William MacDonald, quando fala: ninguém pode se aproximar desse relato do jardim do Getsemane sem reconhecer que está andando em terra santa. Então, que nós possamos, nesse instante, tirar as sandálias dos nossos pés, porque haveremos de adentrar em terra santa. Portanto, queridos, ao comentar sobre este texto, é preciso de nossa parte bastante zelo, muito cuidado, muita reverência, muita atenção quanto a este acontecimento sobrenatural, a fim de nós não profaná-lo. Ocorre que Jesus ele havia deixado 8 dos seus discípulos na entrada do jardim, chamando então Pedro e 2 filhos de Zebedeu, isto é, chamando Tiago e João. E Jesus seguiu com eles a um lugar mais adiante. Seguiu para que com eles, juntos, viessem orar e vigiar. Porque afinal, aproximavam-se momentos dificílimos. E, portanto, nosso Senhor gostaria de contar com a solidariedade e companhia de seus discípulos. Jesus, ele não estava aqui com medo de enfrentar a morte, pois afinal a morte, nosso Senhor Jesus Cristo, ele a enfrentou com grande coragem e cheio de paz. O motivo que levou nosso Senhor a uma agonizante angústia neste lugar deu-se pelo fato dele estar próximo de beber o cálice esse que o Pai que está no céu, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, já lhe havia preparado de antemão desde a fundação do mundo. E o significado disso, queridos, é que Jesus tomaria sobre si os pecados do mundo. Na segunda carta de Paulo, no capítulo 5, versículo 21, diz assim: pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. E olha, meus irmãos, muitos são os cristãos
que por serem fiéis à sua fé, naquilo que creem acerca de Cristo, muitos desses irmãos, desses cristãos, por essa fidelidade às suas convicções de fé, eles têm sofrido muita perseguição, eles têm passado por momentos difíceis, eles têm sido presos, eles têm sido espancados e inclusive mortos. Entretanto, vale salientar, e é muito importante deixar isso muito bem frisado, que somente Jesus foi feito pecado e maldição por amor à humanidade. O apóstolo Paulo foi fiel à sua fé e fiel até a morte. Mas não foi Paulo que morreu pelos pecados, foi Jesus Cristo. Todos os demais existentes, todos os homens de Deus e mulheres de Deus existentes, sejam eles quem foram, passaram por momentos difíceis, mas é importante que frisemos em nossa mente que somente Jesus é o sacrifício único e capaz de morrer por nós, a fim de nos livrar, de nos salvar do pecado que nos fada ao inferno. Somente Ele. Somente Ele que por amor morreu pelo pecador. Mateus, no capítulo 27, versículo 46, o texto do Evangelho de Mateus diz o seguinte: por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Queridos, é promessa de Deus a todos quanto foram feitos seus filhos por meio da fé em Cristo Jesus, que jamais irá os deixar, que jamais irá os abandonar. É promessa de Deus. É promessa de Deus não abandonar nenhum dos seus filhos. Porém, o Pai abandonou o seu filho. Deus, Pai, abandonou a seu filho. E foi exatamente este o cálice, o qual nosso Senhor Jesus Cristo bebeu de forma voluntária por todos nós que confiamos em seu nome. Querido, Jesus em tempo algum, ele não resistiu e nem relutou contra a vontade de Deus. Antes, à vontade do Senhor, ele se submeteu. Observamos nesse relato ocorrido no jardim do Getsêmani, momentos que devem levar nossas almas a inquietar-se em questionamentos. E os questionamentos podem ser esses: por qual motivo nosso Senhor se entristece angustiantemente? Como podemos entender as palavras de Jesus quando ele diz: minha alma está profundamente triste a ponto de morrer? Qual motivo fez Jesus afastar-se um pouco de seus discípulos e depois curvar-se com seu rosto em terra, a fim de orar clamorosamente, e isso por 3 vezes? O que houve? O que houve que vemos nesse relato? O poderoso Filho de Deus, aquele que tanto operou sublimes e estupendos milagres, ele agora encontra-se em terrível tristeza e tristeza de morte. Por fim, porque Jesus, aquele que sendo Deus, deixou seu trono como rei, a fim de vir à terra como homem para morrer, e agora encontra-se levado por profunda aflição e agonia ao aproximar-se do seu martírio de morte e morte de cruz. Queridos, só há uma resposta para todas essas perguntas.
E a resposta é de fato que o que deixava a alma de nosso Senhor tão triste era a pesadíssima carga do pecado do mundo que naquele momento caía sobre ele. Jesus, ele recebia sobre si a carga da minha e da tua culpa. A nosso Senhor, o santo, o justo, estava lhe sendo imputado toda a nossa injustiça, toda a nossa culpa. Por mais que possamos entender isso, mas nossa capacidade de compreensão, ela não é suficientemente bastante para perceber quão pesada foi essa carga. Falamos muito sobre isso. Ele recebeu sobre si os nossos pecados. Ele recebeu sobre si a nossa culpa. Aquele que era justo se fez pecado e maldição por todos nós. Mas parece, e tenho por certo, que nem eu e que nem você temos a dimensão exata do que isto significa. Do que significa aquele que é santo, que é justo e que nunca pecou, levar sobre si todos os nossos pecados, nós, os que os cometemos. Não temos dimensionado com exatidão o significado deste momento. Não temos essa capacidade. Mas o pior de tudo é que temos diminuído, desvalorizado. E por vezes, dependendo da nossa fala e das nossas atitudes, temos colocado o sacrifício de Jesus como algo reles. Como uma historinha qualquer contada. Agora tem somente um que sabe o significado do sacrifício de Jesus Cristo, do que é levar sobre si os pecados do mundo. E este que sabe disso é só e somente só Ele próprio é Deus. Que nós venhamos orar ao Senhor e que possamos juntos, com os corações quebrantados, contritos, que venhamos juntos dessa forma receber do Espírito Santo, de forma graciosa, tudo quanto Ele queira nos revelar nesta noite sobre o Rei dos Reis, no jardim do Getsemane, no lagar da prensa do azeite, local onde Jesus, homem, o Deus encarnado, foi prensado por tudo quanto havia de suportar. E como bem falou o pastor Charles Spurgeon, ele suportou com força suficiente e nenhuma de sobra. Portanto, meus irmãos, que nos coloquemos com sinceridade diante do Senhor para receber do Espírito Santo nesta noite a sua mensagem aos nossos corações, para a glória do seu santo nome. Ainda que diante de tão sublime e também misteriosa narrativa ocorrida naquele jardim de dores, que possamos enxergar nesse texto verdades preciosas, verdades essas que nos deixará em ensinos igualmente preciosos. E a primeira verdade é que em tempos de aflição, a oração é nosso recurso mais prático e eficaz. Em tempo de aflição, de tribulação, de dores, de sofrimentos, de adversidades, a oração é nosso recurso mais prático e eficaz.
versículo 36. Diz assim: então Jesus foi com eles a um lugar, chamado Getsemane, e disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Vemos aqui Jesus, o próprio Filho de Deus, orando quando estava muito angustiado. Portanto, todos quanto são cristãos devem seguir este seu exemplo: orar. Vivemos num mundo caído em seu próprio mal, e nosso Senhor nos disse desde sempre que nesse mundo nós enfrentaríamos muitas, mas muitas aflições. É isso que Ele nos disse. Portanto, as tribulações que iremos enfrentar nesse mundo são o cálice do qual haveremos de beber exatamente neste mundo de pecado. É exatamente o nosso corpo, é exatamente, queridos, a nossa família, é exatamente os nossos pensamentos, são exatamente as nossas profissões, os nossos empreendimentos, as nossas amizades, os nossos relacionamentos e tantas outras coisas com as quais nós nos envolvemos, que irão servir de portais de acesso para que exatamente estas aflições e tribulações venham chegar às nossas vidas. São portais. É por meio de tudo isso que muitas adversidades e tribulações chegarão em nossas vidas. E isso, queridos, é igual exatamente a forma como aquele que era Senhor também passou, e evidentemente como servos dele, que não somos melhores do que o Senhor, haveremos de passar. É algo inevitável a qualquer pessoa, ainda que essa venha a ser a mais devota e piedosa de todas, mas essa enfrentará na sua vida tribulações. A obediência a Deus não nos priva ou nos deixa dentro de uma redoma onde as dificuldades, os sofrimentos irão nos afetar. Não. Dessa forma, a começar pelo Filho de Deus, não iria passar tantas tribulações e dificuldades. E o apóstolo Paulo, que nós tanto falamos, se obediência fosse isenção de passar por dificuldades, então o apóstolo Paulo não era aquele homem devoto que nós tanto pensávamos que era, visto que ele passou por muitas dificuldades. Então é inevitável qualquer pessoa, ainda que essa venha a ser devota e piedosa, obediente, submissa à vontade de Deus, que ela não venha passar por essas coisas. Isaías, no capítulo 53, versículo 3, nosso Senhor, a palavra do Senhor diz assim, Isaías 53, 3, foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Queridos, Jesus Cristo foi nesse mundo considerado um homem de dores. Portanto, todos os seus discípulos são da mesma forma considerados homens de dores. Afinal, volto a dizer, os servos não são melhores que o seu Senhor. E ele disse isso, ele disse, olha, assim como eu fui odiado, injustiçado, me perseguiram, vocês, meus discípulos, passarão por todas essas coisas também.
Então, dessa forma, em meio às nossas tribulações e angústias, a primeira coisa que temos que fazer é orar. Orar. O Salmo 50, versículo 15, ele diz: então clame a mim em tempos de aflição, e eu os livrarei e vocês me darão glória. O livro de Salmos nos diz que devemos lançar-nos em oração em meio às aflições. É preciso entender que nós temos um Deus de livramentos. Se Ele não livrar da tribulação, da aflição, Ele livra na tribulação, na aflição. O apóstolo Tiago, no capítulo 5, versículo 13, ele diz: algum de vocês está passando por dificuldades? Então, ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Mas em tudo dê graças ao Senhor, o adore. O apóstolo Tiago nos deixa completamente orientados que devemos orar ao Senhor não somente por nossas aflições, mas pelos que também se encontram aflitos. E diante de seu momento de intensa aflição, olhando para a vida do nosso querido Jó, vemos ele diante de terríveis e complicadas tribulações. Contudo, Jó só encontrou um remédio para ser prescrito na sua vida. E esse remédio chama-se oração. Olha o que Jó faz no versículo 20, após receber a notícia dos seus filhos e de todos os seus bens. Jó se levantou, versículo 20, capítulo 1. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto. Depois raspou sua cabeça. Prostrou-se com o rosto no chão em adoração. Adoração. Dessa forma, queridos, igualmente a Jó, devemos nos prostrar e adorar ao Senhor. Quando Ezequias, ele recebeu em suas mãos a carta ameaçadora vinda da parte de Senaqueribe, diante de uma ameaça tão terrível, o recurso que Ezequias se valeu foi a oração ao Deus da sua vida. Assim, queridos, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o Filho de Deus, perante sua misteriosa agonia, ele não se envergonhou em prostrar-se com o rosto em terra, e então ele ora ao Pai. Portanto, quando estamos cercados por nossas mais intensas tribulações e angústias, a primeira pessoa a quem devemos pedir ajuda, quem é? É o nosso Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi assim que Jesus fez. Nos seus dias de carne, ou seja, como encarnado que estava, como homem que era, ele lançou mão da oração ao Pai. Portanto, devemos nós, cristãos, imitá-lo de forma copiosa, igual. O problema é que muitas vezes, quando estamos em meio a tribulações, em meio a grandes problemas de dificuldade, queremos, antes de tudo, anunciar os nossos problemas ao pastor, ou ao irmão mais chegado, ou amigo mais chegado, ou a um político,
ou aquele parente que tem mais dinheiro, ou fulano ou beltrano, mas está errado. Se somos cristãos, está errado. Precisamos, em primeiro lugar, anunciar toda a nossa vida, ainda que sejam tribulações e angústias, a Jesus Cristo. Ainda que existam meios de encontrarmos alívio para as nossas dores, mas antes de qualquer coisa, queridos, nós devemos orar. Orar. Deus, Ele pode usar amigos para que nos ajude nas mais difíceis dificuldades, nas mais terríveis tribulações. Contudo, Ele deve ser o primeiro amigo ao qual devemos recorrer. Nada, absolutamente nada, deve nos impedir de irmos ao Senhor em oração. Absolutamente nada. Nenhuma dor, nenhuma tristeza, ou seja qual for a sua depressão. Absolutamente nada deve nos impedir de lançarmos a nossa oração ao Deus da nossa salvação. O nosso inimigo, ele quer, tudo que ele quer é isso. Ele quer nos deixar acabrunhados. Ele quer nos abater. É tudo exatamente isso quanto Satanás quer que façamos diante de nossas lutas. Ele quer que venhamos emudecer diante de Deus e assim a Ele não oremos. Ele quer que nós nos coloquemos num cantinho de sala e ali comecemos a nos desesperar. E agora? O que será da minha vida? E agora? Como vai ser? E agora? E agora? E agora? É tudo que Satanás quer. Que venhamos, queridos, ter muito cuidado para que não nos deixemos intimidar e assim de forma melancólica sermos sucumbidos por nossas aflições, sermos completamente abatidos pelas nossas dificuldades. Agora, olha, se assim mesmo nos colocamos emudecidos, dado a pesada sobrecarga de nossas tribulações, é preciso que tenhamos em mente, é preciso que tragamos à memória, que lembremos que nosso Deus, Ele é fiel às suas promessas, e Ele nos promete que ainda que nada possamos falar em oração, mas Ele diz que o Espírito Santo que habita em nós, Ele nos ajuda em nossas fraquezas, e assim Ele próprio, o Espírito de Deus, ora por nós com gemidos inexprimíveis que não podem ser expressos por palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem aquele momento que você vê paralisado. E agora? Mas se aqui existe um coração confiante em Deus, nas suas promessas, confiante no Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos, confiante no Deus que jamais nos abandonará,
confiante no Deus que é o nosso pastor, e por onde quer que passemos, Ele estará do nosso lado. Se passarmos por vales floridos, Ele ali estará, mas se também forem desertos áridos, Ele também vai estar. Se dentro desse coração, se aqui dentro desse corpo, se aqui dentro dessa vida existe essa convicção de fé, tenhamos em mente o seguinte: ainda que paralisemos, que emudecemos, mas o Espírito que habita em nós, o Espírito de Deus, leva aos céus o nosso clamor, e Ele do céu manda os seus anjos acamparem ao nosso redor e de todos cuidarem. Mas é preciso fé. Como é que está a sua? Raquítica. Como é que está a sua estrutura espiritual, o seu corpo espiritual? Magrelo, mostrando os ossos. É preciso nos alimentar, querido. É preciso buscarmos a face do Senhor. É preciso termos estruturas para não estarmos falando bobagem e fazendo bobagens. Tenhamos em mente que devemos contar ao nosso Pai, aquele que está nos céus, todas as nossas aflições. E também não nos esqueçamos que coisa alguma é por demais pequena para que venhamos a Ele deixar de expor. Porém que façamos uma com inteira submissão quando colocarmos a Ele em oração. Mas oremos com submissão. E submissão a quê? Ao que eu quero? Ao que eu desejo? Ou em submissão à vontade do Senhor? Como é? Eu submeto ao quê? Ao meu desejo ou ao desejo do Senhor? A minha vontade ou a vontade do Senhor? Ei, não tem erro, Ele já explicou. Ele disse: porém não seja feito a minha vontade, mas a tua, Pai. O problema é que falta fé. O problema é que o povo de Deus é tudo raquítico. O problema é que o povo de Deus está completamente desnutrido. Fisicamente podem estar até obesos, mas espiritualmente estão magricelos, fracos. E não conseguem dessa forma entender, conceber qual de fato é a vontade de Deus. Aqui nós tanto falamos com a boca, mas parece que não cremos de todo o coração que é boa, que é perfeita e que é agradável. Temos em Deus, por meio de Cristo Jesus, temos nele, através da fé em Jesus, um fiel amigo, queridos. Se nele temos fé e confiança, essa confiança deve ser evidenciada, testemunhada. Essa confiança deve ser provada, por nada escondermos dele, que é nosso melhor amigo. Franqueza. Se essa for a nossa postura diante dele, iremos obter resposta. O texto diz: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Escute bem. Olha o que Jesus diz. Ele diz: se for possível. Esse se for possível não é porque o Senhor não possa.
mas é se aquilo que pedimos está no centro do propósito de Deus na minha e na sua vida. Se aquilo que pedimos está fora do propósito, nós temos que entender que não é possível. Não porque Ele não é poderoso para fazer, mas porque o que Ele tem para mim e para você é infinitamente mais do que você consegue alcançar e que eu consigo alcançar. E sabe por quê? Porque nossa mente é muito pequena. Como já foi dito várias vezes nesse púlpito, os pensamentos do Senhor são muito mais altos. Os nossos, deste tamanho. Não conseguimos. É preciso isso, entender o propósito de Deus. Se a coisa pedida, se aquilo que pedimos cumprir o propósito de Deus, glorificando-o, o que pedimos nos será dado. O que pedimos nos será dado. Nós temos que entender que quando oramos, oramos ao Senhor, não é o escravo nosso. Como tem muita gente orando errado ao Senhor. O Senhor é o decreto, o Senhor estabelece, o Senhor determina. Não, o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus não orou assim. Ele disse: Senhor, se for possível, passa o cálice. Mas se não for, seja feita a tua vontade. Ele não disse: ei pai, aqui está falando teu filhinho, o filhinho do teu coração, o único que tu tens. Pai, por favor, olhe, por favor, não. Afinal de contas, eu sou rei. Afinal de contas, eu sou Deus também. Olha, é o seguinte, eu não quero isso. Não, não foi assim. E nunca iria ser. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que havia um propósito na sua vinda ao mundo. E o propósito era morrer por mim e por você, pecadores. E ele jamais recuou desse seu batismo e batismo de cruz. Então, se a coisa pedida estiver no propósito, glorificar o nome do Senhor, o que nos for dado será dado. O que foi pedido será dado. Ou seja, o espinho da carne será removido. Ou senão, a graça divina será proporcionada a fim de que suportemos o espinho. Ou ele tira o espinho ou derrama graça. Ou ele livra da tribulação ou derrama graça. Se fizer um ou fizer outro, é graça de todo jeito. Se fizer um ou fizer outro, ele faz porque é bom para a vida daqueles que ele o ama, aqueles que o amam. E glorifica o nome dele. Que tenhamos em mente essa verdade, a fim de que nos tempos de necessidade nos lancemos em oração ao Pai. Segunda verdade. A segunda verdade é que, em tempo de aflição, mais que nunca devemos entender que a nossa vontade deve ser imensamente submissa à vontade de Deus. O versículo 39 diz assim: ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha.
santas palavras de nosso Senhor são um sublime exemplo que devemos seguir em nossa conduta cristã diária. Portanto, queridos, nossa oração deve ser mais ou menos assim: o Pai, meus medos estão me tomando. O Pai, a angústia está me sufocando. Estas aflições, meu Senhor, me deixam em completo tormento. Portanto, Senhor, o que eu peço e o que eu penso que seja melhor é que tudo isso chegue ao fim e tudo mais seja resolvido. Mas, meu Senhor, eu sei que o que penso e o que desejo não tem valor algum. O que na verdade importa são os teus pensamentos e os teus propósitos. Eles são infinitamente mais elevados que os meus. Dito isto, meu Senhor, com isso encerro minha súplica, pedindo tua graça e me submetendo à tua vontade e não à minha. Em nome de Jesus, amém. O que importa não é o que queremos, mas o que o Senhor quer. Todos nós somos tendenciosos, inclinados a querermos realizar as coisas conforme nossas vontades. Desejamos e queremos uma infinidade de coisas para as nossas vidas. Entretanto, esquecemos de que somos ignorantes quanto a saber o que é melhor para nós. Somos tolos em pensar que sabemos e entendemos o que tem de melhor. Analise sua vida, seja você novo ou de mais idade. Quantas besteiras você já fez em sua vida? Porque achou que era bom, porque achou que sabia o que estava sabendo, quando na verdade você não sabia de nada. O grande problema é porque aqui dentro existe ainda uma carne presunçosa, arrogante, soberba, orgulhosa. E muitas vezes esse orgulho está nesse momento agora se inchando por dentro. Filipenses capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo diz: não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sabe qual é o nome disso? Contentamento. Como é abençoado o cristão que consegue andar olhando para o alto. Não é para autoajuda, não. Para o alto, para o céu, para o trono do Todo-Poderoso. Como é abençoado o cristão que consegue andar olhando para o alto quando o estômago está colando com as costas, vazio. Quando as aflições estão ali a afrontar. Como é abençoado o cristão que consegue olhar para o alto quando a saúde não está legal. Queridos, o contentamento na graça do Senhor é melhor, é muito melhor que toda a riqueza e que toda a saúde. Por quê? Porque mesmo que o contentamento não produza riqueza ou mesmo saúde, mas ele consegue nos fazer ver que a graça e o amor de Deus é melhor que toda riqueza, é melhor que toda saúde. Na verdade, a graça, ou seja, o amor de Deus é melhor que tudo, é melhor do que essa vida pode nos proporcionar. A graça é melhor que a vida. O problema é que nossos olhos estão focados nessa vida
e não na vida que a graça nos proporcionará. Queremos saber se fomos alcançados pela graça de Deus em Cristo. Portanto, queremos saber se somos nascidos de novo e estamos crescendo nessa graça. Então venhamos olhar, não é para a vida dos outros, não, é para a minha. E você para a sua. Que venhamos olhar para as nossas vidas e percebamos se nossas vontades estão sendo contrariadas e se temos suportado estes desapontamentos. Como é que está a sua situação aqui? Quando sua vontade está sendo contrariada. Quando sua vontade está sendo, através da palavra de Deus, sendo advertida, exortada, admoestada e dizendo, você não pode fazer isso. Como é que você se sente diante disso? Como é que você se sente quando o evangelho lhe contraria? Contraria as suas vontades, os seus desejos, os seus pensamentos, o seu achismo. Como é que você se sente? Você suporta essa contrariedade? Você suporta esse desapontamento? Eu queria fazer. E você olha para Jesus e diz, não pode. Mas eu queria que acontecesse assim. Mas não vai ser assim. Mas eu queria que Jesus fosse assim. Aí ele diz, mas eu não sou assim. Como é que você se sente sendo contrariado por nosso Senhor Jesus Cristo? Você suporta estes desapontamentos com alegria e contentamento no coração? Aqueles desejos e vontades que queríamos tanto realizar, mas que foram um a um frustrados. Temos recebido isso sem queixumes e murmurações? Ou estas situações, ou estes desapontamentos, ou essas frustrações têm nos paralisado? Tem nos paralisado na caminhada da fé. Eu não oro mais, eu não leio mais, eu não vou para a igreja mais, eu não faço mais a obra mais. Se temos respondido a estas questões de forma submissa e positiva à soberana vontade de Deus, aqui eu lhe digo o seguinte, que é um grande atesto, que de fato nós temos a mente transformada tal qual a mente de Cristo. De fato, nós somos verdadeiros cristãos. Nós somos transformados, nós somos nascidos de novo. Queridos, não é uma vida caracterizada somente por momentos alegres que evidencia a verdadeira graça de Deus. Não é isso não. Se alguém lhe deu esse evangelho, ele é um mentiroso. É servo de Satanás. Se alguém lhe disse, olha, entregue sua vida a Jesus e sua vida vai ser um mar de rosas, um jardim somente florido. Você vai andar por caminhos belos, o céu vai ser sempre azul, os rios serão ao seu lado andando, com as correntes caudalosas, vai ser tudo belo, olha, é só reta, não tem curva, nem subida, nem ladeira. Isso é um mentiroso, isso é fala de Satanás. Jesus não promete isso. Ele lhe diz o seguinte, nesse mundo vai ter aflição e descanso só no céu. Você topa? Se não topar, ele diz, não pode ser meu discípulo. Se não topar, vai cantar e vai dizer, não vai valer a pena. Não vai dizer que vai valer a pena.
Na verdade, queridos, é a nossa vontade mortificada, que é de fato um bem de grande riqueza e de extremo valor. É a nossa vontade morta, a fim de que viva a vontade do Senhor em nossas vidas. Afinal, nosso Senhor Jesus Cristo nem sempre se alegrava com tudo. Mas em meio a não se alegrar, ele vivia com grande contentamento. Ele falava com grande contentamento, visto que ele dizia: seja feita a tua vontade e não a minha. E você, como é que está teu contentamento em Cristo? Como é que está a tua vida cristã? Está lhe deixando contente? Está lhe fazendo viver contente? Independente de como você esteja vivendo? Independente do seu maior problema, você tem em si contentamento? Terceira e última verdade. A terceira e última verdade é que o mais devoto e piedoso discípulo, ou seja, o mais obediente, o mais crente que possa existir, ele não é autossuficiente. Ele precisa sempre orar e vigiar. Orar e vigiar. E eu queria que todos prestassem bem atenção nesse último tópico. Porque esse último tópico vai fazer com que a gente entenda toda essa mensagem ao final. Amém? Versículo 40 e 41. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora, disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. O fato de sermos cristãos, regenerados e verdadeiramente nascidos de novo, isso não nos faz pessoas autossuficientes e super crentes. Não faz. E nós podemos ver isso muito bem ilustrado, exemplificado na vida de quem? De Pedro, de Tiago e de João. Aqueles discípulos deveriam ter ficado o quê? Acordados. Acordados e vigilantes. E também orando. Mas o que eles fizeram? Caíram no sono. Foram dormir. Foram convidados a orar e vigiar presencialmente e em viva voz por nosso Senhor Jesus Cristo. Nada mais, nada menos que Jesus. Foi quem convidou. Mas foram dormir. Resolveram deixar-se levar por suas vontades e dormiram. Não fazia muito tempo que haviam sido eles, estes três e os demais discípulos, eles haviam sido advertidos por nosso Senhor que o perigo se aproximava.
que chegava o tempo da sua crucificação. E Jesus ainda disse assim, e tem mais uma, vocês vão tudo vacilar na fé. Vocês vão tudo borrar as calças. Eles estiveram reunidos com Jesus. Estamos aqui reunidos. E Jesus está presente, amém? Amém. Sentaram à mesa do Senhor. Comeram com o Senhor. Regozijaram-se com o Senhor. Cantaram louvores com o Senhor. Viveram momentos juntos de comunhão. Momento cheio de muito emocionalismo. Visto que teve uma hora que Jesus olhou, Pedro, vocês, aliás, todos vão me abandonar. Pedro levantou-se e disse, eu mesmo não. Pode ser esses outros discípulos, esses crentes paraguaios, agora eu não. Tudo cheio de emoção. Tudo falando pela emoção. Eu não te abandono jamais, Senhor. Pode ser os meus irmãos, mas eu não. E aí os outros disseram, epa, a gente também não abandona não. Foram tudo na emoção. Jesus olhou para Pedro e disse, antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar. E vocês outros vão correr com a sela feito burro ruim. E vão me deixar só. Então eles estiveram todos juntos com Jesus. Sentaram à mesa com Jesus. Cantaram com Jesus. Viveram momentos de comunhão com Jesus. Partiram lá um pão, uma pizza, um churrasco, seja o que for, um chá das mulheres, a feijoada dos homens, e seja o que for. E bradaram e disseram, nós te amamos e jamais te abandonaremos. Conte conosco, todo momento, a todo instante. Mas na hora H, na hora que o caldo começou a ferver, pastor Carlos, preferiram o quê? Realizar suas vontades. Do que se submeterem à vontade de nosso Senhor. E aí o que eles foram fazer? Foram dormir. Foram dormir. Eis aqui a grande prova que não importa quem sejam as pessoas, podem serem elas as melhores entre todas, pode ser ela a melhor, a mais caridosa, a pessoa que se ache melhor. Contudo, aqui está a prova que elas são somente seres humanos. Elas podem ser as mais devotas, porém, enquanto estiverem em seus corpos corruptíveis, nesse corpo carnal, enquanto elas viverem nesse corpo tendencioso ao mal, estarão completamente cercadas, arrodeadas de muitas e muitas e muitas e muitas fraquezas. Nosso querido apóstolo Paulo
grande apóstolo, fundador de igrejas, pastor, evangelista, tudo que um crente tem que ser. Tão falado, elogiado por todos nós. Ele em Romanos 7, no versículo 21 ao 23, ele diz assim: assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração, contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Eis aqui uma verdade nas vidas de todos os verdadeiros cristãos. Eles encontram no seu interior dois princípios, duas razões. E estes princípios, essas razões são plenamente diferentes e opositores. E há uma batalha dura e constante entre elas, entre esses princípios. E nosso Senhor, ao fazer referência a esses dois princípios, Ele está se dirigindo àqueles discípulos dormentes, discípulos que não estão nem aí para o que o Senhor está falando, que estão indolentes, que estão letárgicos, que estão apáticos, completamente apáticos na fé. E a um Jesus chama de carne, e a outro ele chama de espírito. O espírito está disposto, mas a carne é fraca. Nós precisamos entender Davi, que tal relato está escrito a fim de que aprendamos em submissão à vontade do Senhor. Jesus botou isso aqui no Evangelho, não foi para enfeitar aqui essa Bíblia, não. Não foi porque queria encher de página, não. Aliás, nada do que colocou aqui. Mas em especial esse aqui, estamos aqui falando. Que nós venhamos entender que aqui está algo que o Senhor escreveu a fim de que aprendamos, repito, aprendamos e aprendamos em submissão à vontade do Senhor. Não é aprender somente intelectualmente, não. Não é aprender e se submeter. E submeter à vontade do Senhor. Portanto, que olhemos para essas palavras de nosso Senhor com muita serenidade, a fim de que não as recebamos de forma vã e inútil, fazendo ouvido de mercador. Isso lá na frente vai nos custar caro. Ou se não já está, a conta já está chegando. Pouco a pouco. E crescendo. Estejamos prontos para confrontar em nós aquele espírito indolente, preguiçoso, negligente, impiedoso e tolerante a todas essas coisas. Que estejamos prontos para nos confrontar. Pois afinal, isso é algo pertinente à nossa natureza pecaminosa, ardente em nosso corpo. Todos nós temos essa tendência ao pecado. Se é que isso é um privilégio, não é só de um, mas de todos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Mas ainda tem uma carne tendenciosa a pecar. E a séria ordem de nosso Senhor é que oremos e vigiemos, a fim de não sermos tentados e vencidos. Então, o verdadeiro cristão, ele nunca deve esquecer de que seu lema diário é este: o espírito está disposto, mas a carne é fraca.
Eu tenho meu lado espiritual, mas eu tenho um lado carnal. E se o lado espiritual fraquejar, o carnal vence. E ele só entra em campo com vontade de ganhar. Ele não entra em campo para perder, não. Ele pode perder, mas a vontade dele é ganhar. Ele faz parte de um time obstinado. Um time que sabe o que quer. E esse time da carne, ele quer vencer. Esse time da carne, ele quer nos envergonhar. Esse time da carne, ele quer nos envergonhar para que nós envergonhemos o Senhor ao qual nós dizemos que servimos. E a pior coisa que pode acontecer num crente é envergonhar o Senhor. Um crente, ele deve preferir a morte do que envergonhar o Senhor. A verdade é essa. Ainda que ele não morra por misericórdia, por graça, porque Deus concede misericórdia. Mas lembre-se que Ele é Deus de justiça. Ele é justo, Ele é santo, Ele não é demente. Ele não é indulgente, indigente. Ele não é tolerante a pecado, Ele não é. Nem ao meu, nem ao seu, nem ao de ninguém. Como diz o Matuto, eu não sei se alguns sabem desse termo, desse dito, que diz que com Jesus pecado é a lei de Chico de Brito. Escreveu no lei, o pau comeu. Essa coisa de Deus é amor, não julgueis, vai nessa. Vai nessa. Um carnal, aquele que não tem a Cristo, viver dedicado à sua vida, achar bom, ter prazer em viver uma vida fora da vontade de Deus, é normal. É como outras vezes eu peguei no carnaval do ano passado, e botaram Jesus Cristo na Sapucaí, todo mundo ficou indignado. Eu não fiquei indignado com nada, chateado eu fiquei, evidentemente. E afinal de contas, é o Senhor da minha vida, estão desdenhando dele, mas fizeram isso, ele na cruz, passaram embaixo e dizer: ei, besta, desce daí. Aquele povo na Sapucaí fazer o que fez, está dentro do normal. Eles não são de Deus. Anormal é crente afrontar a Deus. Anormal é crente querer desmoralizar Deus. Afrontar anormal é um púlpito pregar heresias, pregar teologia do coque, teologia da prosperidade, libertação hereditária e por aí afora. Maldição hereditária e por aí afora. Distorcer a palavra de Deus vindo de um crente, aí não. Aí se escandaliza. Mas eu não vejo a igreja se escandalizar com isso. Não vejo a igreja se escandalizar com uma demente prostituta do púlpito pedindo pix de R$7, de 50, de sei lá de quanto. Não vejo a igreja se escandalizar. Já passou, não passou, todo mundo esqueceu. Todo mundo esqueceu, ninguém fala mais. Daqui a pouco está aí de novo. Aliás, já está de novo. Nunca parou. E Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, queridos, temos uma natureza espiritual inclinada para o bem, contudo, temos também uma natureza carnal inclinada para o mal. É fato. Nós sabemos disso. Se somos sinceros, nós sabemos disso. E essas naturezas, elas são contrárias. Elas se opõem uma à outra. O pecado e o diabo encontrarão nessa natureza carnal que está em nós ajudantes para realizarem seus intentos em nossas vidas.
quanto mais nós alimentarmos esse nosso lado carnal e nos despreocuparmos, sermos indolentes, negligentes com o nosso lado espiritual, Satanás vai fazer festa na minha e na sua vida. Como diz o pentecostal, vai cirandar nas nossas vidas. Primeiro, não sabe discernir o que é de Deus e o que não é. A carne está imperando. O espírito está fraco. Não tem condição de reação, Isuriel. Não reage. E não reage por quê? Porque a carne quer. E a carne está mais forte. Então o diabo e o pecado, ele vai encontrar em nós ajudantes para realizarem os seus intentos, os seus desejos, as suas vontades. Mas precisamos buscar em Jesus força para que sejamos guiados pelo Espírito Santo e venhamos vencer no Senhor o mal que está em nós. Por nós mesmos, esqueça. Nem eu, nem você consegue. Ou buscamos graça, ou buscamos no Senhor força, ou não vamos vencer o mal que habita na nossa carne. Se nós não crucificarmos a carne e não dominarmos ela mesma acabará nos dominando e assim seremos envergonhados e envergonharemos o Senhor. O espírito está disposto, mas a carne é fraca. Precisamos de forma clara frisar que quando Jesus fala essas palavras, ele em tempo algum está desculpando a fraqueza dos seus discípulos. Deus aqui não está passando a mão na cabeça, não. Não, mas a carne é fraca, né? Bichinho, a bichinha, o pastorzinho. A carne é fraca. Jesus não está aqui passando a mão na cabeça de ninguém. Ele em tempo algum está nos desculpando das nossas fraquezas. Se por acaso nós formos interpretar dessa forma, nós estamos deturpando o Evangelho, nós estamos tornando esse Evangelho libertino e consensual. O Evangelho, ele é absoluto. Ele não abre para ninguém. Pode ser quem for. O que Jesus quer nos fazer entender com essas suas palavras é que nós somos cheios de muitas fraquezas. Portanto, não devemos nos descuidar pelo engano de pensar que jamais cairemos e que estaremos sempre em pé, pois aqueles que assim pensam, ore e vigie, a fim de não cair. Jesus quer que nós entendamos, venhamos ter consciência que nós somos fracos. Somos aqueles cristalzinhos que não aguentam um peteleco. A intenção de Jesus é que venhamos saber quão cheios de fraqueza nós somos. E, portanto, devemos nos pôr em constante oração e vigilância. Portanto, não devemos, uma vez que caímos, querer justificar a nossa queda devido à carne ser fraca. Não cola. Até porque não existe justificativa para pecado exceto Jesus Cristo. E para ser justificado por Jesus Cristo pelos pecados é preciso ter arrependimento sincero, confessando o seu pecado. E Ele que conhece, Ele que discerne os nossos pensamentos, vai saber na nossa sinceridade e assim nos perdoar. Mas dizer assim, Senhor, a carne é fraca, perdoa. Aí amanhã, Senhor, a carne é fraca, perdoa. Senhor, a carne é fraca. Ele olha lá de cima, toma vergonha na cara, crente.
Agora, isso é tudo. Isso é tudo que está fora da vontade de Deus. Não é uma coisa ou outra. E não tem compensação, não. Eu sou obediente nisso. Então, eu vou arrochar no pecado desse jeito. Afinal, esse vai compensar o outro. Não vá nessa, não. A conta vai sair errada para você. E para mim. O que nós temos que verificar é que nós fomos tirados do mundo. Mas para esse mundo, esse mesmo mundo, nós fomos enviados. E esse mundo não é nossa nação. Esse mundo, para o cristão, é um território de inimigo. Aqui nós somos forasteiros. Ou não? Portanto, vigiemos como soldados em guerra. O descanso nosso, repito, não é aqui. Nosso descanso nos espera no futuro. Oração e vigilância é o dever diário de todo cristão. Oração e vigilância, elas caminham juntas. Vigiar e não orar é o mesmo que autossuficiência. É o mesmo que autoconfiança. É o mesmo que presunção. Eu vigio, mas não oro. Então sou eu, não é a graça de Deus. Então sou eu que me guio, não é o Espírito Santo que me guia. Não vai dar certo. Já orar e não vigiar, isso chama-se fanatismo puro. Ou seja, isso é tentar a Deus. Ah, Senhor, eu estou orando porque eu não quero mais fazer isso na minha vida. E não foge do que não quer mais na sua vida. Ah, Senhor, eu não quero mais fazer isso. Mas não se policia. Ah, Senhor, é feita aquela história. Ah, Senhor, eu quero passar no vestibular. Nem tem vestibular amanhã, né? Mas não estuda. Ah, Senhor, eu tirei nota 0, eu preciso de 10 na recuperação. Ajuda aqui, Senhor. Não estuda. Isso é tentar a Deus. Isso é tentar fazer Deus de idiota, de otário. Quando, na verdade, no fim, os idiotas e otários vão ser nós mesmos. Queridos, toda pessoa que reconhece sua própria fraqueza e que reconhecendo-a, tanto ora como vigia, essa pessoa, ela será sustentada, provida, fortalecida pelo Senhor. O Senhor que não vai deixar que ela vacile os seus pés. O Senhor que não vai permitir que ela caia. Mas ela tem que chegar diante de Deus e confessar. Ela tem que chegar diante de Deus e dizer: Senhor, as minhas fraquezas são essas. E o Senhor já sabe. Mas eu quero te dizer, Senhor, que eu não quero cair nessas ciladas mais, Senhor. Eu quero te dizer, Pai, com meu coração, que eu não tenho amor, eu não tenho desejo, eu não tenho bem em fazer essas coisas que te desagradam. Mas eu sou fraco. Quem se coloca diante do Senhor, com esse sentimento de sinceridade, com a verdade no íntimo, o Senhor derrama graça, o Senhor sustenta, o Senhor provê, o Senhor não deixa seus pés vacilarem, o Senhor não deixa que eles caiam mais. Ministério de Louvor, por favor. Então, queridos, diante de tudo quanto ouvimos, que nós nos coloquemos em plena gratidão por mais essa porção da palavra de Deus a nos ensinar. Que nós possamos sair nesta noite orando ao Senhor, que já desde já nós possamos colocar, Senhor, me ajuda nisso tudo.
Nós temos aqui mais uma vez o ensinamento do Senhor sobre o resultado benévolo do exercício de quê? Da humildade. Se é o nosso desejo caminhar com Deus e nele encontrarmos sólida segurança a fim de não cairmos, como ocorreu com Davi e com Pedro, então nos posicionemos orando e vigiando. Orando e vigiando. O mundo, ele é terrivelmente traiçoeiro. O diabo está sempre à espreita, ocupadíssimo com nossas vidas, em querer nos envergonhar. Mas ele está fazendo a parte dele. O que precisa é nós fazermos a nossa parte. Orar e vigiar. Se sua fraqueza é dinheiro, vai ser aí que ele vai mexer. Se sua fraqueza é ambição, vai ser aí que ele vai lhe afastar. É por aí que ele vai lhe afastar de Deus. Aonde for sua fraqueza, ele vai trabalhar. Mas se antes disso, eu e você, colocarmos diante do Senhor as nossas fraquezas, então, Ele irá nos fortalecer com sua graça. E a graça do Senhor é suficientemente bastante para todos nós, para nos fortalecer, para nos dar força e vencer o mal. E o mal que está em nós. Qual é a sua fraqueza? Seu temperamento? Coloque diante do Senhor. Chore diante dele. Qual é a sua fraqueza? É seu coração duro, que não perdoa. Você não pode se agradar desse coração. Se você é de Deus, você não pode. Lembre-se, você foi perdoado e você não merecia o perdão. Então coloque diante de Deus e chore. 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 E diga: Senhor, é minha fraqueza. Ajuda-me, Senhor. Eu já tenho sido esbofeteado por Satanás. Eu tenho certeza que o Senhor, vendo a sinceridade no seu coração, a verdade no íntimo, Ele vai dizer: fulana, Sérgio, a minha graça te basta. Se coloca na dependência minha. Torne-se dependente de mim. Ah, pastor, mas é porque tem isso na minha vida, está acontecendo isso. Peça ao Senhor entendimento. Porque muitas coisas nas nossas vidas estão ali acontecendo e vão até o dia da volta de Jesus, a fim de que percebamos que aquela coisa é para nos fazer entender que nós não somos dono do nosso nariz. Afinal, nós fomos comprados pelo precioso e valoroso sangue do Cordeiro. Não somos mais de Satanás, agora somos de Cristo, somos de Deus. E Ele quer lhe dizer: torne-se dependente de mim. Enquanto você não se tornar dependente de mim, enquanto você não entender, o parafuso vai apertar mais até correr água. Um dia você vai entender. Qual é seu problema? É a cobiça? Ore ao Senhor e diga: Senhor, fura meus olhos. Qual é seu problema? Coloque diante de Deus.
Seu problema é o quê? Coloque diante do Senhor. O mundo é terrivelmente traiçoeiro. E lembre-se que o diabo está à espreita, ocupadíssimo com sua vida. Sendo assim, queridos, que estas palavras do Senhor retumbem, estrondem em nossos ouvidos diuturnamente como uma trombeta. O espírito pode, talvez, estar pronto, mas se lembre, a carne, ela é sempre muito fraca. Dessa forma, oremos e vigiemos continuamente, que possamos olhar para o Senhor, tendo-o como nossa fortaleza, como nosso refúgio. Não haveremos de temer as aflições e tribulações dessa vida. Não iremos temer quando tivermos que enfrentar jardins de dores. Afinal, esse Deus é o nosso Deus eterno e Ele será o nosso guia até a morte, na morte, eita glória, e além da morte. É o nosso guia eterno. Ele jamais nos abandonará. Ele é o nosso Deus forte. Ele é o nosso grande Deus. Ele é o El Shaddai. Ele é o Jeová Adonai. Ele é o nosso Deus poderoso. Ele é o nosso conselheiro. Ele é maravilhoso. Ele é o príncipe da paz. Ele é o nosso Deus conosco. Ele é o Jeová. Ele é o Yeshua Hamashia. Oh glória! Ele é o Deus Emanuel. Ele é o nosso pastor. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o nosso Jeová Jireh. Ele é a nossa provisão. É Ele que provê em nossas vidas de tudo, em especial da sua rica e maravilhosa graça. Eita, Ele é o Jeová Shammah. Ele é o Deus presente em todo momento, em todos os nossos momentos, sejam eles quais forem. Jeová Shammah, Deus presente, Deus onipresente. Ele é o Jeová Elohim. Ele é o Deus que tem um controle de tudo em suas mãos. Então por que temer? Por que nos colocarmos na nossa autossuficiência se somos fracos? Coloquemo-nos nas mãos do Deus que tem o controle de todas as coisas, do Jeová Elohim. Ele tem um controle de tudo. Por que temer? Ele é o Deus governante e presidente das nossas vidas, de todas as vidas, das vidas daqueles que o amam e que nele confiam. Coloque sua vida diante de Deus. Abra seu coração. Coloque diante de Deus suas fraquezas e creia num Deus que é autossuficiente. Você não é não. Num Deus que é alto e existente. Você não é não, você é criatura dele. Abra seu coração. Entregue-se diante desse Deus. Debruce nos seus braços. Não importa o ontem, nem o hoje e nem o amanhã. Importa estarmos nos braços do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus.